Elias, boa noite. A atenção dada para a eleição presidencial e parlamentar na Turquia, ela é justificada por diversos motivos. Talvez o de mais proximidade à nossa realidade seja a inclusão do país na lista dos que mais deterioraram a democracia nos últimos anos. O Erdogan está no poder e o partido dele há pelo menos 20 anos. Ele mudou uma política da Turquia que já durava 80 anos, que é a secularização, desde que o país, à época, Império Turco Otomano, diminuiu bastante porque perdeu a Primeira Guerra Mundial. Os militares tomaram conta da política, se comprometendo com os vencedores da Segunda Guerra a afastar a religião dos assuntos do Estado. Mas o Erdogan e o partido dele reverteu essa política e anda um tanto quanto confundindo uma coisa com a outra, tendo como base eleitoral não a população urbana, mas a população rural, não a população pró-ocidente, mas a população conservadora, religiosa, e de alguma forma preocupa, não só por esse motivo, né, de deteriorização da democracia, mas porque ele fez a Turquia como sendo um aliado indesejável, né, um parceiro do Ocidente que tinha ambição de entrar na União Europeia, que é parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, mas que se desvirtua, por assim dizer, desses valores. O segundo principal motivo da atenção da eleição da Turquia é porque ela é exatamente uma ponte de passagem, né? Uma conexão entre Ocidente e Oriente, entre Europa e Ásia, e especificamente ela está ali no controle da porta de conexão do mar da Rússia, aquela mar central ali da Ucrânia e da Rússia, ao mar Mediterrâneo, o Estreito de Bósforo. Como eu comentei, mesmo tendo sido derrotado na Primeira Guerra Mundial, houve a assinatura de um tratado que deu a ele o controle sobre aquele fluxo. E isso faz com que ele seja extremamente importante, em tese, um meio do caminho, neutro, e que põe em contato diferentes potências rivais e com desdobramentos para o mundo inteiro. Foi a partir de uma negociação que o Erdogan fez que a Rússia concordou em permitir a retomada das exportações dos grãos da Ucrânia, o que é extremamente importante para o controle da inflação de alimentos e a redução da fome, em especial na África. Um terceiro motivo da atenção dada à eleição na Turquia é porque este é um país que pode gerar reflexos, né? O que acontece ali gerar reflexo nos demais países. Como eu comentava, apesar de ser parceiro da OTAN, ele impôs bastante dificuldade, tempo extra, né, desnecessário, por assim dizer, para a adesão de novos membros. É um membro da OTAN, mas que não compartilha tanto assim o treinamento, a informação de inteligência, sequer chega a comprar armamento dos países membros e prefere comprar da Rússia e da China. A Europa faz pressão para os Estados Unidos adotar uma política morna com a Turquia, especificamente porque o Erdogan se comprometeu, em troca de dinheiro, a evitar que refugiados do Oriente Médio, especificamente da Síria, inundem o continente europeu, de mais essa leva de migrantes. Lembrando, né, que a crise quase levou à ruptura da União Europeia, tem bastante rixa entre os países sobre o que fazer, então, de alguma medida, o Erdogan é um parceiro visto como necessário para a estabilidade e o equilíbrio da política doméstica de diferentes países da Europa. E aí está o porém, né? O Erdogan é visto como um autocrata em construção, mas que recebe poucas críticas dos governantes europeus diante certos compromissos que ele fez. Ele recebe menos críticas ainda por essa importante ponte, né, de conexão e de negociação com a Rússia. Do ponto de vista da política interna, vamos falar aí do resultado, já que é definitivo que haverá segundo turno. A oposição tentou
não levar ao segundo turno, reduzindo o número de candidatos, inclusive com uma abdicação de concorrência 3 dias antes da eleição, mas não teve sucesso. O Erdogan conseguiu manter uma liderança, usou de um discurso e de uma propaganda de que ele que apoia a população em geral contra as elites dominantes do país. Veja o caso específico do que aconteceu com o terremoto, que ele foi acusado de ser negligente, de terem sido as obras públicas custeadas por ele, de construção de moradias muito mal fiscalizadas, feitas ali com muitas fragilidades, que levou a muitas mortes, o que parece que colou. Inclusive nas regiões onde houve maior prejuízo, ele obteve uma liderança de 60% diante à oposição. Da perspectiva do que pode acontecer no segundo turno, vale a pena a gente estar atento, porque o terceiro colocado, por assim dizer, seria muito mais próximo à visão autocrática que o Erdogan parece representar do que a oposição, que teve por volta de 45%. Mas essa é uma oposição que já coligou-se com 6 partidos pretendendo a democracia, e não sei se caberia muito bem abraçar essa terceira posição aí, já que é radical o preconceito e o xenofobismo da extrema-direita, que poderia, se levar a um resultado positivo da eleição presidencial, na hora da administração, no dia a dia do país, causar transtornos e levar a uma possibilidade de retomada do Erdogan ao poder numa eleição ao futuro, seja ela regular, seja ela extemporânea. Bem, o fato é que aí está demarcada a importância e o cenário político nacional e internacional mais relevante sobre a situação da Turquia. Acompanhemos, porque em poucas semanas acontecerá o segundo turno.